Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Marcel Pedral Pinheiro Rodrigues e eu estou aqui para apresentar o webinar O Ser Humano Integrado nas Organizações. Vamos começar com alguns questionamentos. Onde você se encontra hoje? Em que você trabalha? Você gosta do que faz? Como é o teu relacionamento com as pessoas que você trabalha? Você está e é feliz? Você se identifica com o seu trabalho? Eu convido você a mergulhar em alguns conceitos comigo, conceitos que poderão te ajudar a responder esses questionamentos e até de repente te ajudar a redirecionar alguns passos ou ações. Vamos lá! Imagine um grande caldeirão. Neste caldeirão existem diferentes e diversos ingredientes que poderão nos mobilizar. Isso não quer dizer que nós iremos nos movimentar. Às vezes nós poderemos ficar paralisados, inertes, com medo e até apavorados. Outras vezes poderemos agir com coerência, sabedoria e tranquilidade. Mas o que tem dentro deste caldeirão? Sentimentos como tristeza, alegria, coragem, medo, saúde, dor. Metodologia de trabalho, a tecnologia como aliada ou não, planos de ações, ou seja, sentimentos, possibilidades, relacionamento, recursos, processos. Nosso objetivo é demonstrar, através de arquétipos, casos práticos. Para isso, demonstraremos 5 arquétipos. 4 desses foram extraídos do livro Espírito Transformador, dos autores Jerry Moge e Daniel Burkhardt. E o outro arquétipo, chamado Janela de Johari, foi apresentado por Joseph Luft e Harry Ingham. Para facilitar, trarei exemplos práticos, casos reais, que nos ajudarão a criar imagens, possibilitando o processo de aprendizagem. Para facilitar, iremos apresentar o primeiro arquétipo, a imagem holística do ser humano, onde o ser humano está dividido em 4 corpos: o corpo físico, o corpo vital ou etérico, o corpo anímico ou astral e a individualidade, o eu. No corpo físico, há a constituição, a forma física. No corpo vital ou etérico, existe o temperamento, a vitalidade, os processos vitais, respiração, circulação e alimentação. No corpo anímico ou astral, os pensamentos, sentimentos, simpatia, antipatia, amor, ódio, esperanças, frustrações, cobiça e ambições, a vontade. No corpo, eu, individualidade, existe a missão de vida, a vocação, os valores individuais, a filosofia de vida e a biografia. Se observarmos a figura, veremos que existem os impulsos espirituais, que vêm da individualidade, e os instintos e as necessidades fisiológicas, que vêm do corpo físico e do corpo etérico. No meio, existem as ideias e a cobiça, do corpo anímico ou astral. Começa a aparecer o pensar, sentir e o querer, que trataremos do segundo arquétipo. Vamos para o segundo arquétipo, o pensar, o sentir e o querer. O pensar está ligado no sistema neurosensorial, o sentir no sistema rítmico e o querer ao sistema metabólico locomotor. O pensar. Um mundo exterior se desmaterializa e se torna imagem interior, uma fotografia. O sentir está numa polaridade, simpatia e antipatia, estabelecendo a ponte entre o pensar e o querer. Está em constante troca com o mundo interior e exterior. O querer. A imagem interior se desmaterializa no mundo exterior. Muitas pessoas se prendem ao pensar, não agindo, ficando apenas na imaginação. Outras se prendem no querer, não pensando na consequência dos seus atos. O importante é trabalhar em equilíbrio o pensar, o sentir
e o querer. Após apresentar o arquétipo da imagem holística do ser humano e do pensar, sentir e querer, vamos entender também de maneira arquetípica a relação entre o ser humano e seus reinos. Primeiro, o corpo físico se relaciona com o reino mineral. O corpo vital etérico se relaciona com o reino vegetal. Já é vida, a vitalidade. O corpo anímico ou astral se relaciona com o reino animal, aonde aparece o instinto. O reino eu se relaciona com a individualidade, aonde aparece a vocação, a biografia humana, a consciência do coletivo, a consciência do eu, os valores individuais, a filosofia de vida. No próximo arquétipo, iremos comparar a relação entre a imagem holística do homem, do ser humano, com as organizações. Vamos entender agora a relação entre o ser humano e as organizações. Começando pelo corpo físico. O corpo físico se relaciona aos recursos das organizações. Recursos como móveis, computador. Imagine quando você entra na organização e acende a luz. Não existe vida nesse momento. Você é o primeiro a chegar na empresa. Não há mais ninguém. Só existe os móveis, os utensílios da organização. O prédio em si. Quando as pessoas começam a chegar, começa a existir movimento, o processo começa a acontecer. Isso já começa a haver um relacionamento comparando com o humano com um corpo vital ou etérico. Nas organizações também existem as relações, amor, ódio, simpatia, antipatia, esperanças, frustrações, que está muito relacionada com o corpo astral, onde existe de maneira muito forte a presença do pensar, sentir e do querer. Também nas organizações existe a identidade, os valores, a visão e a missão, que poderão estar relacionados diretamente com a individualidade do eu, do pessoa, do pessoal, da pessoa em si. Entre a excelência pessoal e a excelência empresarial, existem 4 pontes. A ponte da segurança, a ponte da dedicação, a ponte da motivação e a ponte da identificação. A ponte da identificação identifica muito a missão da pessoa com a missão da empresa. A motivação está muito ligada ao ambiente da organização, às pessoas que estão dentro da organização. Muitas pessoas trabalham nas organizações por gostar do ambiente, a motivação pelo ambiente. A ponte da dedicação está muito relacionada com a dedicação do ser, o gostar do que está sendo feito na empresa e da atividade que está sendo construída na empresa. A ponte da segurança está muito relacionada
com a segurança financeira da pessoa na organização. As 4 pontes são muito importantes e deverão ser trabalhadas constantemente. Esse arquétipo pode nos ajudar se tomarmos consciência que dentro da organização existem os níveis de recursos, processos, relações e identidade. Pois muitas vezes, quando achamos que o problema está em recurso, na verdade, o problema está no nível acima, no nível de processo. O mesmo acontece com o processo. Achamos que o problema está no processo, mas não está. Está muitas vezes nas relações. E o mesmo acontece com as relações. Muitas vezes achamos que o problema é nas relações, mas na verdade é na identidade. É na visão da organização ou na missão da mesma. É importante termos consciência desse arquétipo, pois nos trará a luz de realmente aonde está o problema. E que, para solucionar o problema, muitas vezes teremos que trabalhar com a excelência pessoal, com o ser humano. Mas como trabalhar com o ser humano? Ou com o ser humano? Apresentarei agora um arquétipo chamado Janela de Johari, que foi apresentado por 2 psicólogos americanos. E trata-se de um instrumento útil para o desenvolvimento de habilidades, especialmente nos trabalhos em grupo, pois permite que se trabalhe efetivamente em regime de feedback. Vamos entender o arquétipo. Primeiro, existe o eu e o outro. Esse arquétipo é desenvolvido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o espaço público, onde eu conheço algo e o outro também conhece. É uma característica que os dois conseguem enxergar. No segundo quadrante, acima, existe o espaço cego, onde eu desconheço algo, mas o outro conhece. O outro consegue enxergar alguma coisa que o eu não consegue. No quadrante de baixo, do lado esquerdo, existe o espaço privado, onde o outro desconhece, mas o eu conhece. E no quadrante inferior do lado direito, o espaço inconsciente, onde nem o eu nem o outro conhece. É onde há a inconsciência por completo. A técnica a ser desenvolvida é aumentar o espaço público através de feedback, diminuindo o espaço cego e o espaço privado e o espaço inconsciente. O objetivo, através do feedback, é que o espaço público cada vez aumente mais e a consciência ganhe significado na vida do indivíduo. É importante ressaltar que a forma como se dá o feedback traz consequências. E que, se bem preparado o feedback, a consequência pode ser extremamente positiva. Primeiro, trazer para o feedback evidências, verdades, fatos. Ter em mente o objetivo do feedback. Passar para a pessoa que está recebendo o feedback que o feedback não é algo pessoal, e sim uma oportunidade de melhoria. Ter em mente qualidades, fatos positivos que poderão ser transmitidos no momento do feedback com a finalidade de diminuir a resistência, mas sempre de maneira verdadeira e franca. O feedback é uma grande oportunidade de crescimento para quem dá
e para quem recebe. Depois de apresentarmos os arquétipos da imagem holística do ser humano, a comparação da excelência pessoal com a excelência empresarial, o pensar, o sentir e o querer, o arquétipo da janela de Johari, ainda vem a pergunta: como funcionalizar aquele grande caldeirão apresentado no início do webinar? Algumas formas para funcionalizar os líderes e a organização como um todo ajudarão a funcionalizar esse caldeirão. Algo simples, como trabalhar com as evidências, trabalhar com planos de ações estruturados, com prazos, prioridades, responsabilidades. Trabalhar com o acompanhamento desse plano, trazendo as evidências, os acertos e os erros. Trabalhar com indicadores, focar na melhoria constante dos fluxos da empresa, das rotinas. Dialogar, focar no resultado, celebrar as conquistas e aprender com as conquistas e também com os fracassos. Levar em consideração a trimembração, o pensar, o sentir, o querer, a quadrimembração, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o eu, a quadrimembração da empresa, os recursos, os processos, as relações, a identidade. Trabalhar com a equipe, levar em consideração a saúde dos corpos. Se fizermos isso, conseguiremos estabilizar e funcionalizar o grande caldeirão. Mas isso é um desafio diário, é um desafio presente, dia a dia, vivendo o presente como um presente. Finaliza agora o webinar Ser Humano Integrado nas Organizações. Agradeço a todos a companhia e gostaria de encerrar com um poema meditativo do livro Crescer e Amadurecer, de Ulrich Schäfer. Crescer significa estar a caminho, não mais me repetir na segurança de velhas imagens, atentar com cuidado ao desenvolvimento da vida e soltar as coisas que não me fazem parte de mim e só me deixam insatisfeitos. Mas com isso, eu também assumo o risco de me sentir inseguro, de me tornar solitário, de me perder, de meus amigos rirem de mim e de não me reconhecerem. Mas eu quero assumir o risco e não ficar parado. Muito obrigado. Até.